Bom, retornando aqui a nossa agenda do dia, então nós já falamos um pouco aí da navegação sobre o CRM. O que eu queria mostrar para vocês agora são algumas ações bem simples, algumas funções bem simples que nos ajudam a configurar o sistema, tanto no formulário quanto nas exibições e nos campos dos usuários, né? Então, aqui voltando para o nosso CRM, eu posso acessar essas configurações, eu sendo um administrador ou um personalizador da ferramenta, eu posso aqui, através do acesso aos módulos, clicar em configurações. Nas configurações, nós temos aqui uma área pertinente à personalização da ferramenta. E, em geral, nós trabalhamos com soluções que são combos de entidades, um combo com algumas entidades personalizadas, e eu posso montar essas soluções de forma que fique mais fácil de eu transitar essas alterações entre ambientes, ou seja, eu faço uma solução agora, fazendo a customização da entidade de contas do CRM. Então, para que eu leve isso para um novo ambiente, não tenha que transpor toda a personalização do CRM, eu levo somente essa solução com aquela fração que eu alterei na ferramenta, né? Então, aqui eu posso clicar em novo, né? Eu posso atribuir um nome para essa solução. Eu vou colocar aqui do treinamento, né? Eu utilizo um publicador e crio aqui uma numeração de versão e vou salvar. Uma vez criada a solução, eu adiciono os componentes aos quais eu quero incluir nessa solução para que eles sejam transpostos para o outro ambiente, tá? Então aqui eu quero selecionar uma entidade chamada conta. Aqui, assim que ele carregar, nós vamos selecionar a entidade conta. Aqui uma lista de todas as entidades personalizáveis do sistema, né? Eu vou selecionar conta e vou clicar em OK. Quando se trata de uma entidade relacionada a outras, ele me pergunta se eu quero trazer essas outras entidades relacionadas também. Eu vou dizer que não, eu só quero levar de fato minha entidade conta. Uma vez que essa entidade foi adicionada à minha solução, eu posso, através de duplo clique, explorar um pouco mais a personalização desta entidade. Então, aqui só para expandir um pouco a tela para vocês. Expandindo aqui a tela, eu tenho a possibilidade de edição do formulário da conta, das exibições padrão, que são aquelas que os usuários acessam, independente de desenvolver sua própria exibição ou não, assim como os gráficos, que são comuns a todos os usuários, né? Então, aqui, por exemplo, para que nós possamos explorar um pouco mais os formulários, né? Eu tenho aqui, junto à instalação do CRM, ele já me traz alguns formulários previamente estabelecidos, né? E esses eu posso verificar aqui, nessa solução, os que nós temos como gerenciado. Gerenciados são itens que não poderão ser alterados dentro da solução, né? Eu posso até fazer uma alteração, mas ele não vai alterar a solução padrão que foi instalado aqui no CRM. Mais uma vez que eu dei um duplo clique em um dos formulários, ele vai me trazer o formulário em modo de layout para que eu possa fazer as alterações desejadas, né, dentro do meu formulário, no caso da entidade conta. Então aqui eu posso simplesmente movimentar um campo de um lugar para outro. Então, por exemplo, levar esse campo para um outro lugar, né? Assim como eu posso remover um campo, né, simplesmente clicando em Delete. E posso adicionar outros tantos campos que são apresentados aqui na minha lista, né? Eu posso simplesmente clicar e arrastar esse campo de forma que ele seja incorporado ao formulário. A partir do formulário também eu posso fazer a criação de um novo campo no sistema, né? Basta clicar aqui em novo campo.
Ele vai me abrir a tela para que o novo campo seja criado. E aí basta eu atribuir um nome para esse campo. Por exemplo, um campo tipo de localização. Convém a gente colocar o nome físico do campo de uma forma que seja identificável. O nome fixo não é possível alterar uma vez criado, né? Eu só consigo atualizar, alterar o nome de exibição. Aqui ele me pergunta se esse campo ele vai ter preenchimento opcional, se ele vai ser recomendado, ou seja, ele não vai ser obrigado a ser preenchido, mas ele vai ser sinalizado como recomendado, ou se de fato é obrigatório o preenchimento desse campo no CRM, ele fica, nós temos que setar aqui como requisitos comerciais. Aqui nós vamos deixar como opcional. Aqui eu tenho como definir se esse campo vai ter uma segurança de campo, ou seja, eu posso determinar que determinado campo só tenha seus valores visualizados por determinados usuários. Então, para isso, eu vou ter que habilitar a segurança de campo, né? Aqui eu defino se esse campo vai ser auditado, né? Se ele vai ter toda a sua movimentação, suas alterações auditadas pelo sistema, né? O CRM já tem a função de auditoria incorporada. Eu tenho aqui uma descrição breve do campo. E essa descrição é muito importante porque muitas vezes ela auxilia o usuário no preenchimento da informação, né? Então, aqui só para exemplificar, nós vamos usar, aqui nós definimos o tipo de dados, né? Se é um conjunto de opções, se é duas opções, por exemplo, sim, não, se é uma imagem, número inteiro, ponto flutuante decimal, se é um campo do tipo moeda, se é um campo de várias linhas de desculpe, se é um campo de várias linhas de texto, se é um campo do tipo data-hora ou um campo de consulta. O campo de consulta é um campo que busca uma outra entidade relacionada com a ferramenta, ok? No caso, nós vamos utilizar aqui um conjunto de opções, dizendo aqui que pode ser uma empresa localizada na zona rural ou que pode ser uma empresa localizada na zona urbana, ok? Só para exemplificar aqui, eu mando ele classificar aqui por ordem alfabética e clico em salvar e fechar. Uma vez que clicando em salvar e fechar, ele vai criar o campo dentro da ferramenta e eu vou poder adicioná-lo ao meu ou aos meus formulários. O Dynamics CRM ele trabalha com múltiplos formulários, de forma que você pode determinar que tal perfil de cliente ele tenha ele veja um formulário e um outro perfil de usuário veja outro, né? Então aqui foi criado o nosso campo, não foi apresentado ainda. O tipo de localização foi o campo criado e eu posso adicioná-lo aqui ao meu formulário, simplesmente com o botão de arrastar, né? Para que este formulário, esse campo fique disponível no meu formulário, eu simplesmente salvo esse formulário e em seguida faço a publicação. Sem que a publicação seja feita, as alterações não são acatadas pelo CRM, elas simplesmente ficam salvas aguardando a publicação. Então aqui ele está publicando, e uma vez que ele conclui essa publicação, eu posso voltar lá ao meu CRM, acessar as contas, e aqui eu já devo ter acesso à alteração que foi considerada no meu formulário, ou seja, a inclusão de determinado campo, né? E aqui está ele, né? Ele é um campo sinalizado como campo passível de segurança, então eu posso configurar a segurança do campo, né? E aqui eu seleciono uma das opções apresentadas, ok? Então, essa é só uma forma de simular para vocês como a criação e a personalização de um formulário é bastante simples no CRM. Uma outra coisa importante a destacar aqui, quando eu acessei essa conta, ele me trouxe esse formulário chamado conta, né? Se eu voltar lá à minha solução,
Eu personalizei o formulário conta, né? Ele me trouxe aqui algumas opções de formulários e eu selecionei o formulário conta. Porém, eu aqui tenho acesso a outros formulários diferentes do sistema que estão previamente configurados. Então eu posso navegar em vários formulários, né? Agora eu posso delimitar que determinado perfil de usuário só tem acesso a um formulário, né? Não faz sentido o mesmo usuário ter acesso a N formulários. Aqui, como administrador de sistemas, nós temos esse privilégio, ok? Bom, e ainda trabalhando, voltando à nossa solução, nós temos aqui exibições e gráficos de sistema, né? Quando nós acessamos as nossas contas, né? Então voltando aqui à tela de contas, eu vou aqui tirar o gráfico. Nós temos aqui algumas exibições previamente determinadas, que são exibições, algumas delas que já vêm com a instalação do CRM, ou outras exibições que podem ser desenvolvidas pelo personalizador da ferramenta, né? Então aqui eu tenho essas exibições disponíveis, né? E eu posso editá-las através aqui das exibições, ou eu posso criar exibições novas, né? A partir da criação de uma exibição nova, parâmetros são definidos e uma vez publicado elas ficam apresentadas lá para o usuário para que ele possa acessá-las, né? E só para que a gente possa orientá-los, então eu posso, como eu já havia dito, assim como lá na localização avançada, eu determino quais são as colunas que deverão ser apresentadas nessa exibição que eu estou criando agora, né? E eu também coloco quais os critérios que eu vou utilizar para filtrar essa exibição. Então eu quero contas cujo proprietário seja o usuário atual. Cujo deixa eu pegar um critério aqui. Bolsa de valores contenha dados. Então, eu determinando este filtro, eu posso salvar e fechar. Aqui enquanto ele salva. E uma vez salvo e publicado, é importante a publicação. E uma vez publicado, ele vai poder ser acessado lá através das exibições para a entidade, né, do usuário. Então, voltando aqui à nossa conta, eu vou dar um F5 para atualizar, né, para que ele acate a alteração que acabou de ser publicada. E dentro da conta, vai ser possível acessar agora uma nova localização realizada no sistema, essa localização teste. Então ele me traz todas as contas que estariam aqui de acordo com aquele critério. No caso nós não temos nenhuma, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Só para exemplificar, eu não sei se nesse formulário nós temos o campo. Eu não tenho, eu vou utilizar a localização avançada. Possa colocar algumas contas naquele perfil, né? Então aqui eu vou selecionando as contas, vou clicar em edição. Voltamos aqui a nossa lista de contas, né? Vou dar um F5 para que ele possa acatar o que acabou de ser publicado, né? E aí eu tenho aqui dentro das exibições de sistema uma exibição nova que eu localizei e que traz os registros, me retorna os registros de acordo com os filtros determinados. Então é o mesmo princípio da localização avançada, só que com uma característica de que ela disponibiliza essa localização para todos os usuários da ferramenta, ok? Bom,
Agora nós voltamos lá para a continuação, onde nós vamos falar um pouco mais de direito de acesso. No decorrer do que a gente tem falado até agora, nós a todo momento tocamos o fato de que os usuários eles vão ter acesso à informação de acordo com o direito de acesso que lhes for concedido, né? E a gente precisa explorar um pouco mais essa questão do direito de acesso, que é um item muito importante na configuração do CRM ao ser implantado numa empresa, né? Então, os direitos de acesso são grupos de privilégios de acesso pré-definidos e baseados nos tipos de tarefa que são executadas pelos usuários e administradores do sistema, né? O administrador do sistema, por padrão, ele tem acesso a toda a ferramenta e ao instalar o Dynamics CRM, o Dynamics CRM na empresa, alguns direitos de acesso já vêm previamente configurados e eles podem ser alterados ou novos direitos criados, né? Um usuário ele pode ter múltiplos direitos de acesso e sempre vai prevalecer aquele com maior liberdade. Então, se eu atribuir a um usuário o direito de acesso de vendedor e de agente de serviço de atendimento, né, uma restrição de um pode ser anulada se na outro direito de acesso ele tiver acesso a determinada função, né? Então é sempre bom observar que múltiplos direitos de acesso de um usuário prevalecerá aquele que tiver mais liberdade, né? Então, o direito de acesso é atribuído com base no que é feito pelo usuário. Então, por exemplo, eu posso determinar que um usuário de serviço de atendimento não vai ter acesso às oportunidades que são trabalhadas pela área comercial, porque não são pertinentes à sua função. Assim como eu posso determinar que o vendedor ele não vai ter acesso às ocorrências abertas pela área de atendimento. Okay? Então, a gente vai entender um pouco mais dessa estrutura do direito de acesso dentro do Dynamics CRM. Bom, aqui nós temos uma tela do direito de acesso padrão, né? Esse direito de acesso vem previamente definido, gerente de vendas, só para ilustrá-los como é essa tela de direito de acesso, né? Ela me traz aqui embaixo uma legenda com o nível de acesso que esse usuário vai ter para determinada entidade, né? Então, ele pode não ter acesso a nenhuma informação, ele pode ter acesso a um nível de usuário, que na verdade é somente registros que estão atribuídos a ele, né? Ele pode ter acesso a registros que estão atribuídos a ele ou a usuários da sua própria unidade de negócios, que nós vamos tratar em seguida. Ele pode ter acesso aos seus registros, a registros de usuários da sua própria unidade de negócios ou de unidades correlatas. Nós vamos explorar também isso em seguida. Ou então, nós temos esse ícone que é o mais permissivo, onde ele pode ter acesso a todos os dados, independente do usuário que é proprietário desse registro. Então, nós temos aqui, para exemplificar, na horizontal, nós temos esse nível de permissionamento, né? Aqui, pertinente à entidade conta, nós estamos tratando especificamente da entidade conta, onde dentro desse perfil de gerente de vendas foi determinado que ele pode criar um registro de conta para qualquer usuário da sua própria unidade de negócios. Ou seja, se ele tiver um usuário que esteja na mesma unidade de negócio dele, ele vai poder criar um registro em nome desse usuário. Aqui me fala também que ele tem possibilidade de ler, ou seja, ele exibe todos os dados da organização pertinente à entidade conta. Então, independente de quem for o proprietário daquele registro, ele vai ter acesso à leitura dessa conta. Assim como ele vai poder editar, né? Ele pode editar para qualquer registro da entidade conta. E também ele pode acrescentar e acrescentará, que são funções onde você trabalha com entidades relacionadas dentro de uma outra entidade. Por exemplo, eu posso adicionar um contato dentro de uma conta. E eu posso atribuir uma conta dentro de um contato. Essas são as funções de acrescentar e acrescentará. E ele também pode compartilhar os registros de toda a organização, dentro desse perfil que nós estamos usando como exemplo. Por outro lado, ele só pode atribuir esse registro para um usuário que seja da sua unidade de negócios. Assim como a exclusão, ele só vai poder excluir um registro
cujo proprietário seja de um usuário da sua própria unidade de negócios. Lembrando que, como nossa recomendação é que a exclusão ela seja limitada para os usuários, então é aqui que a gente trabalharia esse nível de exclusão, colocando nenhum selecionado. E aí, para entendermos um pouquinho melhor quais os privilégios possíveis, então, o privilégio de criar permite ao usuário criar um registro em determinada entidade. É a criação de um novo cadastro. O ler significa que esse usuário ele vai poder visualizar esse cadastro. Então, a partir do momento que eu digo que ele tem acesso à leitura, ele vai poder abrir aquele formulário daquela conta e ver as informações que estão ali disponíveis. Gravar permite ao usuário editar esse registro. Então, a partir do momento que ele tem acesso à gravação, ele vai poder editar as informações daquele registro de determinada entidade. A exclusão, como nós já falamos, é o poder de excluir o registro do CRM, o que significa a perda do histórico. Né? O acrescentará permite ao usuário anexar esta entidade a uma outra entidade. Então, por exemplo, eu posso colocar a conta dentro de um contato e o acrescentará é o inverso, né? Colocar um contato dentro dessa conta. A atribuição é a alteração de proprietário de registro, né? Então eu tenho um registro atribuído ao usuário A e eu posso fazer a atribuição para o usuário B se eu tiver esse tipo de privilégio. E o compartilhar é eu ter o poder de compartilhar esse registro de forma que outros usuários possam enxergá-lo. Então, mesmo que este outro usuário com qual eu quero compartilhar ele não tenha a possibilidade de leitura, a partir do momento que eu der a ele o privilégio para determinado registro, ele vai conseguir enxergar esse registro. Os níveis de acesso, eles podem ser nenhum, ou seja, você não dá ao usuário nenhum poder dentro daquele registro daquela entidade. Ele pode ser em nível usuário, onde você executa as ações somente para registros do qual você é proprietário. Ele pode ser do nível em unidade de negócios, onde você tem acesso aos registros de todos os usuários que pertencem à unidade de negócios em que você está. Nós vamos falar logo em seguida de unidades de negócio. Divisões primárias e secundárias te dá acesso a registros tanto da sua unidade de negócio quanto das entidades correlatas a ela. E a organização, que é o nível mais permissivo, onde você tem acesso a todos os registros daquela entidade dentro da sua organização. Aqui, para falar um pouco mais da estrutura de unidade de negócios, quando nós falamos que um usuário tem um nível de acesso dentro da sua unidade de negócios ou de unidades de negócios secundárias. Então, aqui exemplificando uma empresa, onde eu tenho aqui a organização, né, a empresa XPTO, e onde eu tenho duas unidades de negócios principais, uma unidade chamada de planos de saúde e uma unidade de negócios chamada de seguros. E o meu usuário, para exemplificar, ele está dentro dessa unidade de negócios, né, neste nível aqui. Então, isso significa que se eu tiver acesso a nenhum, né, o meu nível de acesso for nenhum, eu não vou conseguir enxergar nada dentro da entidade, independente da unidade de negócio que eu esteja. Se eu disser que eu tenho um nível de acesso de usuário, aqui simbolizado por esse ícone, né, um círculo fatiado em um quarto, isso quer dizer que eu tenho acesso aos meus registros, né, e somente aos meus registros. O próximo nível, aqui exemplificado na legenda de unidade de negócios, quer dizer que se eu tiver um direito de acesso aqui, eu vou conseguir ver os meus registros e registros de outros usuários que estejam dentro dessa minha unidade de negócios de plano de saúde, e só dessa unidade de negócios. O próximo nível de acesso, ele se refere a divisões primárias e secundárias, ou seja, eu tenho a unidade de negócios na qual eu estou localizada dentro do CRM, estou previamente configurada, e eu tenho usuários que estão tanto na minha unidade de negócio como em unidades de negócios relacionadas a ela, né? Então, unidades de negócios inferiores, isso significa que eu consigo ter acesso aos registros de todos esses usuários quando eu tenho esse nível de permissionamento de divisões primárias e secundárias. E por fim, o nível mais permissivo de todos
significa que eu tenho acesso a dados de toda a organização, ou seja, independente da esfera onde o usuário estiver e foi feito um registro, eu tenho direito acesso a todos esses registros. Essa é a mais permissiva porque eu não coloco nenhum bloqueio aqui para que o usuário consulte dados daquela entidade. Né? Lembrando que nós estamos falando de direitos, quando nós falamos em direito de acesso, nós falamos em nível de entidade. Né? Mas, de qualquer forma, é possível trabalhar o acesso a determinados campos com a segurança de campo. Ou seja, eu posso determinar que o usuário ele tem acesso a contas de toda a organização, só que, porém, em determinado campo ele não vai ter acesso. Isso é trabalhado em direito de acesso, em segurança de campo individualmente.